Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs desse canal. Quero agradecer a Deus por estar aqui no dia de hoje, podendo ministrar um pouco da palavra de Deus. Faz alguns dias que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, está trabalhando na minha vida, no meu coração, na minha mente, para que essa palavra venha a ser ministrada. E quando a palavra vem de encontro à minha vida, é porque ela já falou comigo, é porque eu já passei por alguma experiência dentro desta palavra. Aí o Senhor, Ele vai ministrando no meu coração, né? Por isso às vezes eu demoro. Também os dias estão se passando muito rápido, não sei se os irmãos têm essa percepção, né? Quando nós pensamos que não, já acabou o dia, já é hora da gente cuidar dos nossos afazeres à noite. Quando a gente pensa que não, já é hora de deitar e dormir para o outro dia, né? Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me deu hoje de estar aqui, né? Falando aquilo que Ele colocou no meu coração, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos João 18, 10 e 11. E aí nós vamos ministrando aqui, né? Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-se e desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Porém, Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a escolta, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Amém? Quero começar com esta palavra, porque, aleluia, Pedro, ele era um discípulo que estava sendo tratado pelo Senhor Jesus, né? Ele era um discípulo que agia no seu momento ali, no seu ímpeto, na sua emoção, na sua hora, da sua vontade, do seu jeito, né? E o que mais me chama a atenção, eu gosto muito da trajetória de Pedro, porque Jesus escolheu ele, né? Jesus escolheu ele como seu discípulo, não pelo que ele era, mas porque Jesus estava já vendo lá na frente o que ele iria ser, né? E Jesus fala no final, lá depois vamos seguindo, né? Que a igreja foi edificada sobre Pedro, né? Então, o que acontece? Mas ele não chegou escolheu Pedro, porque se nós olharmos para a capacidade de Pedro, ele não tinha capacidade. A gente olhando quem era Jesus, manso, humilde, de coração, ele não teria, olhando humanamente, ele não teria capacidade. Mas, como a Bíblia diz, o Senhor, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então foi assim que aconteceu na vida dos discípulos e principalmente na vida de Pedro, porque ali naquele momento ele reagiu de uma maneira cortando a orelha de Malco, e ele agiu ali na carne, né? Ele não agiu no espírito, ele agiu na carne. E muitas das vezes acontece isso comigo e com você, porque somos humanos, porque estamos sendo lapidados por Jesus, aprendendo com Ele dia após dia. E muitas das vezes a gente quer agir do nosso jeito,
fazer as coisas da nossa vontade. E muitas vezes, humanamente falando, a gente quer cortar a orelha de Malco daqueles que querem nos prejudicar, daqueles que querem fazer da nossa vida o que querem, e falar o que querem, e agir como querem. A gente quer agir da mesma forma, ou queremos agir como Pedro agiu, na carne, cortar a orelha de Malco, como se ali fosse uma solução da situação, né? Muitas das vezes nós queremos agir e fazer do nosso jeito, né? Mas o jeito de Jesus é diferente. Aleluia, glória a Deus. E ali Jesus mostra para Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não é do jeito de Pedro, que não é como Pedro quer, e nem desta forma que vai resolver a situação. E o Senhor Jesus ali, alabaxoi de canta, ramanai, e ali o Senhor Jesus, com todo o amor, né, com toda disposição, com todo amor, com todo carinho, ele faz duas situações, né? A primeira, mostrar para Pedro que não é do jeito dele. Coloca a orelha de Malco de volta. E segundo, mostra o milagre de estar ali, aleluia, colocando a orelha de Pedro, de Malco, no seu lugar. Oh meu Deus, como Deus é lindo, ele mostra os dois lados da situação. Ele mostra para Pedro que não é do jeito dele, e mostra para Malco o milagre de colocar a sua orelha de volta. Porque, veja, aqui diz que ele feriu o servo. Então, ele chegou a cortar, cortando a orelha direita. Então, veja, ele mostra para Pedro, aleluia, que não é do jeito dele, que não é na força do braço e da espada. Ah, Deus maravilhoso. E mostra para Malco que mesmo ele querendo fazer o mal contra Jesus, Jesus coloca a orelha direita, né, novamente sobre a sua cabeça, mostrando o milagre, mostrando a bondade, mostrando a misericórdia, mostrando para Malco quem ele era, né? Jesus amoroso, bondoso, piedoso, né? E a história de Pedro, durante todo a Bíblia ali, esse Novo Testamento, mostra como Pedro era impetuoso, como Pedro agia naquela hora sem pensar, né? Mas o Senhor estava ali do lado de Pedro, ensinando a Pedro como era ser amoroso, bondoso, piedoso, misericordioso. Como Pedro tinha que aprender a ser servo de verdade, amando, perdoando, usando as armas certas. Mas Pedro teve um tratamento com Jesus. Mas sabe o que eu acho lindo? Jesus estava do lado dele, mesmo nos momentos dos erros dele. Mesmo nos momentos das emoções dele, das más atitudes. Jesus estava do lado de Pedro, ensinando para ele como ser servo. Pedro, na verdade, estava seguindo a Jesus, estava com ele, mas não... Ele estava se convertendo aos poucos. E eu louvo a Deus, porque quando a gente está buscando a Deus, Ele nos ensina. Eu louvo a Deus porque Jesus estava do lado de Pedro para ensinar-lhe, né? Hoje Jesus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco, e também Deus coloca pessoas ao nosso lado, né? Para também mostrar, ser usados por Deus para nos mostrar os nossos erros e nos fazermos também perceber
aonde nós estamos errando, né? E teve um momento por esses tempos que aconteceu isso comigo. E aí tem uma pessoa do meu lado também que pôde me mostrar, Gi, não é assim, né? Não é assim que se faz. Então, o próprio Espírito Santo estando conosco nos ensina, e também Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ensinar, assim como muitas vezes nós também ensinamos. É assim que faz parte, né? Por isso que a Bíblia diz que é melhor dois do que um, né? Porque se um cair, o outro levanta. Então, o que nós temos que ver é com quem nós estamos caminhando, para que a gente possa ser moldados pelo Espírito Santo de Deus, com pessoas de Deus que conhecem a palavra, né, para estar nos instruindo, ou com pessoas que querem nos empurrar no nosso erro ainda mais para baixo, ou são pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, que também estão nos ensinando. Amém? Então eu louvo a Deus, porque quando nós estamos com Jesus, quando nós lemos a palavra, quando nós estamos com pessoas que andam com Deus também, nós sabemos que nós vamos ser instruídos também para o bem, né? E não para o mal. E eu quero ler uma frase aqui que eu li, que fala muito a respeito de Pedro, e muitas vezes falam de nós como seres humanos, né? É melhor ser um seguidor que às vezes falha do que um que falha em seguir. Olha que interessante. Põe isso na sua cabeça, na sua mente, para a meditação. É melhor ser um seguidor que às vezes falhas do que quem falha em seguir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali nós vemos várias situações de Pedro, né? Quando Pedro, ele pede para o Senhor, aleluia, andar sobre as águas, e ele, por um momento, na falha também, na pouca fé, ou no medo, ou na fraqueza, ele vai se afundando. Mas quem estava do lado dele? Jesus. Quem ergue a mão para ele? Jesus, né? Então, em todos os momentos ali, se a gente for ver a trajetória de Pedro, né? Jesus estava sempre com ele para ensinar para ele como andar, e também que mesmo ele tendo medo, que mesmo ele falhando, que mesmo ele sendo grosso, que mesmo ele sendo assim, agindo da maneira dele, Jesus estava ali para ensinar-lhe. Ele estava andando do lado da pessoa certa, ele estava com a pessoa certa para ser tratado, moldado, modificado, transformado, né? E eu louvo a Deus por isso. E entendo que se nós estivermos com Deus e do lado das pessoas certas, nós vamos estar sempre aprendendo a ser moldados pelo Senhor, por Jesus e pelas pessoas que andam com Jesus verdadeiramente, né? Que estão na presença de Deus, caminhando para ser, aleluia, moldados por Ele, né? Então, teve ali, nesse momento desta palavra, teve uma precipitação da parte de Pedro, foi o que Deus falou para mim, cortando a orelha de Malco, né? Teve também uma falta de amor ali, né? Com Pedro, mas ele estava aprendendo, né? E o mais importante é que Pedro, ele estava do lado da pessoa certa, e com todas as falhas dele, com todos os erros, e mesmo ele também ali negando ao Senhor por 3 vezes, ele era um homem que tinha o coração arrependido. Ele era um homem voltado para Jesus, ele era um homem que mesmo diante das falhas dele, mas ele tinha o coração voltado para o Senhor, porque ele não conhecia de ouvir falar, ele estava caminhando, aleluia, com aquele que podia transformar a vida dele.
Caminhe com Deus, que a gente continue caminhando com Deus, sabendo que Ele tem o poder de transformar as nossas vidas, as nossas falhas, os nossos erros. Porque nós não somos perfeitos. Eu até anotei aqui, olha, que o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele chega naquela mulher. Até esses dias veio um vídeo para mim que eu achei lindo. A mulher adúltera. Todos queriam apedrejá-la. Mas ele falou assim: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas falhas. Mas Ele também diz para ela: vá e não peques mais. Porque o Senhor não quer que a gente venha cometer os mesmos erros. Quando a gente se arrepende, né? E a gente também não pode cometer os mesmos erros. Amém? No entanto, que Jesus também fala que o inimigo queria peneirar Pedro, mas o Senhor orou por ele. Veja, o amor de Jesus por nós é tão grande que Ele intercede. O Espírito Santo intercede por nós. O Senhor Jesus intercede por nós junto ao Pai. Amém? Então, que você venha, aleluias, entender que mesmo diante das suas falhas, das minhas falhas, o Senhor está aqui para nos perdoar e nos ensinar e nos forjar ao nosso caráter, para que possamos ser, aleluia, usados e também transformados por Ele. Amém? Eu oro agora em nome de Jesus, para que o poder do Senhor Jesus, do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, para que o nosso caráter seja moldado, seja forjado, seja transformado pela presença de Deus na nossa vida. Que esta palavra venha entrar no seu coração e você saiba que é melhor um servo, uma pessoa falha, mas que reconhece, do que aquele que segue falhando. Que a gente possa, nesse dia de hoje, meditar sobre isso. Que a misericórdia e a graça do Senhor nos alcance, que essa palavra fale ao seu coração. E eu te peço que você compartilhe esta palavra, que você possa meditar nesta palavra e que você possa continuar caminhando, seguindo com Jesus, que Ele nos ensina e nos prova, para que nós sejamos transformados pelo poder da palavra dEle e da presença dEle. Amém? Compartilhe esta palavra, dá um joinha também no meu canal, comenta, compartilha esta palavra e que esta palavra venha chegar aos 4 cantos deste mundo, para que o Senhor possa manifestar a presença dEle na nossa vida, transformando o nosso caráter, a nossa vida, e também que a gente tenha o coração voltado para o arrependimento das nossas más intenções, más condutas, mas que o Senhor vá nos ensinando a cada dia a serem melhores hoje, melhor do que ontem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Te agradeço, Senhor, por esta palavra e peço que essa palavra produza resultado na vida daqueles que vão ouvir. Em nome de Jesus. Amém.